Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas aí de eletricidade e eletrônica. Vamos continuar falando dos resistores, né? Bom, pessoal, não sei se eu acho que a grande maioria de vocês já puderam olhar resistores em placas eletrônicas e viram que alguns tipos de resistores, eles têm cores no corpo, né? Faixas coloridas, como esses resistores aqui. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, esse primeiro resistor, nós temos vermelho, vermelho, marrom, dourado. Esse outro aqui nós temos amarelo, violeta, marrom, dourado. Vermelho, 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 dourado e assim vai, né? Esses resistores aqui, do exemplo, ele tem 4 cores. Mas nós vamos ver que tem resistores com 5 cores, com 6 cores, né? Vamos dar continuidade. Pessoal, essa tabelinha, eu vou deixar algumas tabelinhas para vocês fazerem baixar o arquivo, né? Vou deixar o link para vocês poderem baixar na descrição do vídeo. Mas o que eu quero que vocês... Primeira coisa, tabela de cores de resistores você não vai decorar. Você vai imprimir a tabela, né? E com o uso, vocês vão vendo que vocês vão memorizando as cores. Por exemplo, nós temos aqui o preto, ele vale aqui na tabela de cores dos resistores 0, né? O marrom vale 1. Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Olha, o preto vale 0 aqui, marrom vale 1, vermelho vale 2, laranja vale 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8, desculpe, e o branco vale 9. Então, eu vou ter que decorar isso e tal. Não, são 10 cores que você, com o uso, você vai aprender a memorizar. Na próxima aula nós vamos ver os resistores SMD, o código dos resistores SMD, como é que a gente faz a leitura. Nessa aula a gente vai se fixar só na parte aí dos resistores e código de cores, certo? Vamos lá. Pessoal, aqui vocês estão vendo aqui 3 resistores, um com 4 faixas, que ele chama aqui 4 bandas, né? Outro com 5 e outro com 6. Então, nós temos resistores com 4, com 5 ou com 6 faixas, né? Então aqui nós temos aqui as faixas, elas devem começar a contar a partir da extremidade da faixa que tiver mais a extremidade. Ou seja, o amarelo aqui vocês podem ver que ela tá mais perto aqui do terminal, né? O prata aqui já está distante do terminal. Então você deve começar a contar no resistor de 4 faixas pela faixa que tiver mais próxima ao terminal. Então aqui é o amarelo, né? Não vamos ver agora o valor do resistor. Eu quero só que vocês aprendam a ver a questão das faixas e por onde você começar a contar. Aqui nós temos a faixa azul, que ela está mais próxima do terminal. Nem sempre você pegou, ele vai estar à esquerda, que ele poderia estar trocado também e de repente essa faixa azul está para cá, né? Aí você vira a sua esquerda, a faixa que estiver mais próxima ao terminal é por onde você vai começar a contar. Então aqui é o azul que está mais próximo, veja aqui o amarelo, aqui o dourado, né? No caso aqui é o dourado, ele está mais distante do terminal, então você começa a contar aqui com azul. E nesse aqui que tem 6, você pode ver que eles são equidistantes, tanto
O verde está na mesma distância do terminal, como o vermelho está na mesma distância. Então, por onde eu devo começar a contar, né? A primeira faixa nunca vai ser a faixa dourada, prateada ou preta, né? Então você não vai ter aqui na primeira faixa do resistor de 6 cores a última faixa, desculpe, na última faixa você não vai ter nem preto, nem dourado, nem prateado. Então, quando você for começar a contar, vamos supor que aqui eu tivesse prateado ou dourado ou uma faixa preta. Então, você vira, deixa ela para a sua direita. E aí você começa a contar pela faixa colorida. Isso em resistores de 6 cores, certo? Então vamos lá. No resistor de 4 cores, o que é que a gente deve fazer aqui? Deixa eu pegar aqui uma borracha. Vou apagar aqui. Como é que a gente começa a contar? Vamos lá. A primeira faixa aqui é o amarelo. Então você vê aqui que o amarelo, ele vale quanto? Ele vale 4. Você bota 4 lá. Por que eu comecei a contar pelo amarelo? Porque ele está mais próximo ao terminal. Aí vem agora o violeta. O violeta vale quanto? 7. Eu boto 7 aqui. Certo? Agora vem o vermelho. O vermelho é o que a gente chama de fator multiplicador. O vermelho vale 2, então são 2 zeros. Então boto 2 zeros aqui. Vale 2, 2 zeros. Eu poderia ter o vermelho aqui? Poderia. Eu começaria então com o número 2. Então tenho aqui já o valor do resistor. Essa última faixa aqui é a tolerância. Como é prateado, nós temos 10% de tolerância. E o que é isso? Eu tenho 4.700. Eu posso variar isso 10% para mais ou 10% para menos. Então, o valor do resistor, quando ele tem a última faixa prateada, é 10%. Quando é dourada, é 5%. Quando é marrom, 1%. Vermelho, 2%. Verde, 0,5%. Azul, 0,25%. Roxo, 0,1%. Você vê que são resistores de uma precisão absurda. E cinza, 0,05%. Né? Bom, então eu tenho um resistor de 4.700 ohms, né? Aquela ferradurazinha, com 10% de tolerância. Esse primeiro aqui, 4,7 kΩ, 10%. Ou 4K7, você também vai ver assim, 4K7, 10% de tolerância. Então, a primeira faixa, amarelo. A segunda faixa, que é o segundo dígito, é o roxo, vale 7, e o vermelho vale 2, né? Aí nós temos o número de zeros. Aí você pode dizer, mas por que não é o terceiro dígito? Esse terceiro dígito seria se nós tivéssemos 5 cores ou 6. Quando nós temos 4 cores, o primeiro é o primeiro dígito, o segundo é o segundo dígito, terceiro fator multiplicador e tolerância. Sempre no final você vai ter fator multiplicador e tolerância, fator multiplicador e tolerância. Então o resto, se você tiver cores, você tem 4 cores, né? Se tiver 5, são 3 cores, fator multiplicador e tolerância. E 6, 4 cores, 4 dígitos, fator multiplicador, tolerância. No caso do 6, você vai ter coeficiente de temperatura. São 3 dígitos,
fator multiplicador, tolerância e coeficiente de temperatura. Você só vai ter coeficiente de temperatura com 6 faixas. Com 5, você vai ter 3 dígitos, fator multiplicador, tolerância. Com 6, continua 3 dígitos, fator multiplicador, tolerância e entra o coeficiente de temperatura, certo? Está parecendo complicado, mas isso você só vai aprender trabalhando ali em placas, com resistores, comprando resistor, tirando resistor, vendo. Vocês peguem sucatas, é a única maneira, porque não adianta você querer decorar isso, que não consegue, certo? É com o manuseio dos resistores é que você vai aprendendo. E vamos lá. Bom, nós vimos aqui o resistor de 4 faixas, né? Que eles chamam aqui de bandas. Vamos ver agora o de 5. Então, primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito. No quarto, eu tenho o multiplicador e no quinto, tolerância. Veja que coeficiente de temperatura eu só tenho com 6 cores. Então, primeiro aqui é azul, vale 6. Segundo, cinza, vale 8. Né? Terceiro dígito, preto, 0. Quarto dígito, multiplicador, 2, 0, que é vermelho. Opa, já tem o valor do resistor, 68K. 68 mil ohms ou 68 quiloohms. E a tolerância? Tolerância dourado, 5%. 5%. Tá vendo que já está começando a ficar mais assim, mais fácil você entender e tal. Essa tabelinha eu vou deixar para vocês baixarem e estudarem, certo? Vocês imprimem, recorta, deixa lá na bancada e vai, na hora que tiver uma dúvida, vai na tabelinha, já sabe as cores. Aí já tem até o exemplo aqui. Esse foi de 5 faixas. O de 6, mesma coisa, pessoal. Verde, 5. Azul, 6. Preto, 0. Né? Agora vem o laranja, que vale 1K, que é o fator multiplicador. Quanto é 1K? Não é 1000? Então, 1, 2, 3. O roxo, 0,1%, que é a tolerância. E o vermelho, 50 partes por milhão, que é o coeficiente de temperatura. Certo? Então veja que é muito simples. Não é nada do outro mundo essa questão de vocês entenderem o código de resistores aí. E é como eu estou dizendo, é prática. Quanto mais você praticar, mais você pega o resistor, vê as cores do resistor, pega um caderninho, vê na tabelinha e vai colocando. A primeira cor, que é a mais próxima do terminal. Ah, mas se tiver 6 cores. Então a última cor não pode ser, a primeira cor não pode ser prata, dourado, o que é o primeiro dígito, né? Nem prata, nem dourado, nem preto. Aí qualquer outra cor, ela pode ser a primeira cor, certo? Esses aqui é o que vocês vão encontrar mais, apesar de hoje
já ter muito de 6 cores, né? Às vezes são resistores de precisão, né? Você está vendo aqui, são 6 cores, por exemplo. Aí você pega aqui o verde, aí vamos lá, quanto é que vale o verde? Ah, é o mesmo aqui, né? Então não adianta, é o mesmo que tem aqui no exemplo anterior. Mas os 6 cores não quer dizer que seja sempre de 560 não, viu pessoal? 560K não. Você pode ter várias cores aí, vários valores, certo? Pessoal, essa aula basicamente foi isso. Foi uma para vocês terem contato com código de cores de resistores, né? O que é que eu aconselho? Vocês imprimirem, né, a tabelinha. Eu vou deixar aí na descrição. Peguem sucata, tirem os resistores, vejam as cores e anotem no caderninho. O primeiro dígito tal, primeira cor vale tanto, segunda cor vale tanto. Primeiro você veja quantas faixas ele tem. Se tem 4, 5 ou 6. 4 faixas, aí primeiro dígito, segundo dígito, fator multiplicador, tolerância. 5, primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, fator multiplicador, tolerância. 6, primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, fator multiplicador, tolerância, coeficiente de temperatura. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida me pergunte, né? Dê um joinha se gostaram aí do vídeo, se inscrevam e em breve vem mais vídeos aí. A gente já vamos partir para código de cores do SMD. Não se preocupem que a gente vai ter muita prática, então o primeiro eu estou dando mais a teoria. Depois a gente vai para a bancada, ver a questão das cores dos resistores, resistores SMD, essas coisas todas, resistores nas placas. Vamos fazer vários exercícios, vamos simular defeitos, muita coisa com resistor. Porque resistor é um componente que você encontra em todas as placas eletrônicas, acho que 99%, né? Então, depois a gente vai fazer muito exercício, simular defeitos para vocês encontrarem exercícios e tal. Vai ser muito legal aí esse curso, viu? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.